trazer já já. Na minha época, né, vamos colocar aí, há 50 anos atrás, os menores, eles podiam trabalhar, eles tinham carteira. Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Então, eu assinei a minha carteira, ou assinaram minha carteira, com 13 anos de idade já era registrado. Então, eu já era um cidadão que pagava os meus impostos, porque a partir do momento que você é registrado, você já gera, né, um pagamento de imposto aí, quer queira, quer não, porque já debita na sua conta. E isso não me fez mal de forma nenhuma e não fazia mal a ninguém. Mas eu não sei de que forma existe a controvérsia, né? As pessoas que vão, obviamente, defender isso que eu vou dizer aqui, mas isso nunca me fez mal. Hoje eu sou um cara de bom caráter, eu trabalho, pago minhas contas, estou trabalhando até hoje, já aposentado, né? Nem precisava trabalhar mais, até porque eu comecei muito cedo, aposentei muito cedo. Nossa, mas você já é aposentado, Tony, tão novo assim? Pois é, mas eu comecei com 13 anos de idade. Agora, e isso nunca me fez mal, me fez um cara, só fortaleceu o caráter. Hoje em dia, eu não sei quem criou essa lei, né, de proibir o adolescente de trabalhar. Gente, isso aí é algo que veio a contribuir ou veio deixar entrar na mente da juventude, né, para enveredar para um campo realmente perigoso, que são as drogas e outras coisas mais. Cabeça vazia, playground do diabo, o pessoal fala. Tony, achei completamente desnecessário você caguetar a sua própria idade, falando que há 50 anos era a sua vida desse jeito. Mas eu vou falar da minha época, que faz uns 10 anos, mais ou menos. Não, porque eu sei a sua idade e aqui nós falamos a verdade. Mas assim, a gente já teve essa conversa fora do ar aí, eu tenho uma opinião um pouco contrária à sua. É lógico que o trabalho que dignifica o homem é muito importante para a formação da pessoa, entender os valores do trabalho, mas assim, eu sou bem categórico. Criança e adolescente tem que brincar e estudar, na minha opinião. Eu acho que nós estamos falando de criança, não de adolescente. Não, né? Então, mas só para concluir. Porque criança é até 12 anos. Sim. Então, criança e adolescente, até um pouquinho mais, com mais idade, deve se dedicar à brincadeira e ao estudo. Aí a gente pode colocar esporte. Você pode até fazer um híbrido aí na época de estudo, até para ele pegar e experimentar as profissões, fazer estágio. Eu não acho salutar para a criança e o adolescente deixar e ter essa obrigação do trabalho. A sua época era outra época, assim, a gente tinha outras questões. As pessoas dependiam muitas vezes do trabalho da casa ali, dos filhos, para viver. Era uma outra época. Eu acho que hoje, com a modernização das instituições, tanto a criança quanto o adolescente deveriam se dedicar ao estudo, fazer uma boa formação, porque daí em diante o trabalho fica mais fácil. Hoje em dia você tem pessoas que colocam os jovens para trabalhar e ele acaba deixando de vivenciar a infância, a adolescência, para pegar e entrar nesse mercado, porque o trabalho ele suga muito a gente, a pessoa competente, e ela cada vez ela vai mais se dedicando e acaba deixando o estudo de lado, e ele vai perceber isso aí só lá na frente porque está sem o estudo. Não estou aqui tirando o mérito do trabalho, do valor do trabalho, mas eu acho que a gente pode ensinar nossos filhos com exemplos, os pais trabalhando e mostrando o quanto importante e digno é o trabalho, o filho estudando e brincando vai aprender isso daí e no futuro vai ser um homem melhor. Essa é a minha opinião. É um discurso muito bonito, Alexandre, eu acho bacana. Nossa, é um discurso que eu fiquei comovido aqui com a forma em que você fez essa explanação. Só que a coisa ao vivo é diferente. É difícil. Não, é diferente porque é o seguinte, nós, né, temos aqui uma condição não elevada, mas pelo menos de dar uma atenção para os nossos filhos e mostrar o exemplo. Mas eu fico imaginando aqui, você é testemunha disso, nós já acompanhamos juntos e ajudamos, inclusive, famílias, né, que vivenciaram esse tipo passaram, né, por esse tipo de problemas. Ou seja, o pai tem que trabalhar, a mãe tem que trabalhar, o filho fica em casa à mercê de quem? À mercê hoje, né, do crime organizado, que dispara um batalhão de soldados para puxar mais pessoas para fazer parte desse grupo todo.
E eu te mandei algumas coisas, inclusive, aí na semana passada, e você teve exemplo disso, e não é novidade para você, que você entende muito mais disso do que qualquer pessoa que você está bem próximo, né? Então, hoje em dia, é aquilo, paga-se um dinheiro, o jovem adolescente está em casa, sozinho, ocioso, sem os pais, com o compromisso de ir para a escola, que ele mata com a maior naturalidade, que ele encara, né, hoje trabalhar como venda de drogas sendo uma coisa que ele vai ter um dinheiro que nunca ele vai conseguir. Eu não sei o que os políticos, já voltando aqui, que a gente vai falar de política já também, o que os políticos poderiam fazer ou não querem fazer para mudar essa história. Eu acho que tem uma resposta até um tanto quanto simples, é só a gente emprestar a cultura norte-americana para pegar e entender isso daí. Lá é uma instituição assim inabalável a questão da educação pública. Eu acho que você já viu em filme aqueles ônibus amarelo que passa, que é gratuito, vai pegar todas as crianças em casa e a criança entra às 7 horas da manhã e sai só à tarde. É escola integral. Então, se ela for corrompida, ela é corrompida dentro da escola, porque ela não pode pegar e sair da escola. Então, ela fica com atividade esportiva e educacional o dia inteiro, desde de manhã até o final da tarde. E se a criança não for para a escola, faltou um dia, faltou 2 dias, o pai é chamado na delegacia para pegar e prestar esclarecimentos do que está acontecendo. Então a gente volta naquilo lá. O pai e a mãe, antigamente, era mais simples. O pai saía para trabalhar e a mãe ficava em casa educando o filho. Mas a sociedade mudou, as mulheres com muita propriedade, com muita justiça, galgaram esse direito de poder trabalhar, de poder constituir a sua renda. E nisso daí a casa fica um pouco vazia. Mas se a criança ficar nesse horário, na escola, com um profissional que serve para isso daí, para educar. E na escola tem que ter educação, tem que ter diversão. E uma curiosidade da cultura norte-americana, Tony, esse negócio de trabalhar. As crianças e os adolescentes, eles trabalham só nas férias, as férias de verão lá. Daí quem quer trabalhar nas férias tem os empregos de verão para conseguir algum dinheiro para pegar e comprar alguma coisa. Nossas ideias não batem muito porque eu sou muito radical. Eu falei ontem isso aí, inclusive, conversando. Eu falei, antigamente, não na minha época, mas um pouco antes, né? A professora era a mãe dos alunos. A professora corrigia de forma radical, realmente, as crianças. E outra, a criança saía da escola fazendo todas as operações. Ai, quem não faz? Na reguada, né? Era na mão para dar reguada. Exatamente. Eu leio. Nas costas da mão. Eu li sobre isso, eu não vivi isso. Assim, ó, batia com a régua na mão da criança. Na sua época não, você é novo ainda, mas bem antes de mim, inclusive. Eu sou Nutella. Eu ouvi isso, né? E já li sobre isso e era realmente assim. Então, a mãe, às vezes, não tinha tanta autoridade com a criança ou com o adolescente que seja, como a própria professora. A professora disse, então a professora já vi filmes, inclusive, disso. Só que aí entra o chamado a lei do menor, que veio, claro, para ajudar, para evitar os maus tratos. Tem um lado bom disso, né? O espancamento, a agressão, o trabalho escravo, uma série de coisas a lei veio para beneficiar. Mas ela trouxe junto esse outro lado ruim que impediu uma série de outras coisas que fizesse do jovem de hoje em dia alguém, né, como a gente é hoje. Não, com certeza. A gente tem que ter bom senso na analisar, né? Nem por um lado, nem por outro. A lei, ela é muito taxativa, eu acho que ninguém discorda disso daí, isso é um direito natural. A criança, ela nunca pode ser agredida, não pode ser violentada, e o estatuto protege isso aí. Mas a gente também tem que respeitar o seio familiar, a forma com que cada um educa seu filho. Então, assim, lógico, se você for conversar com um psiquiatra, com um psicólogo, vai ter os divergentes ali, que às vezes uma palmadinha na bunda funciona, às vezes não. É sempre melhor a boa conversa. A lei da palmada. O que a lei da palmada diz? Mas eu acho que tem que ser sempre respeitada a família. Esse é o grande problema. Uma família bem estruturada que decide como educa o seu filho. É lógico que sem excessos, né? Você não pode admitir, em hipótese nenhuma, um pai e a mãe espancar o filho. Antigamente era normal isso daí. Eu lembro que tinha amigos que chegavam todo quebrados. Acontecia alguma coisa, porque meu pai e minha mãe, talvez seja por conta disso que eu sou tão mal educado, eles nunca bateram em mim. Eu nunca fui agredido de nenhuma forma.
O meu pai, quando ele reclamava alguma coisa, já para mim, meu pai falava e eu já me borrava todo, assim. Não é que nem a relação que eu tenho com meus filhos, por exemplo. Eu vou conversar com meus filhos e eles dão banho em mim, eles pesquisam as coisas na internet. Eu, às vezes, seguro para não dar risada. Eu vejo minha esposa conversando com a minha filha e minha filha de 11 anos engolindo a minha esposa na argumentação. Então, é muito mais difícil hoje você educar por causa desse excesso de informação. Eu acho que é isso aí e acho que é por isso que eu sou bem educado, que eu apanhei igual então, nossa Deus. Então, aliás, eu me lembro, rapidinho, antes de ir pro intervalo, a primeira vez que nós temos história para contar, depois que a gente inaugurar o nosso projeto, as pessoas vão entender tem que escrever o livro. Tá? Tem. Porque primeira vez que eu coloquei um cigarro na boca, coisa ridícula isso, viu? Eu nunca fumei. Eu coloquei um cigarro na boca exatamente por isso, por influência. Hoje a galera coloca droga, usa droga. Na época era o cigarro, você não vai fumar, hein, tal. E eu coloquei um cigarro na boca, muito trouxa. Cheguei em casa, meu pai sentiu o cheiro. Eu levei tanto tapa na boca que a minha boca ficou adormecida. Então hoje, se isso acontece, conselho tutelar, direito do menor e o pai é perigoso até ir preso. Eu não sei se isso ajuda ou não. Os tapas que eu virei o rosto e não acertaram na minha boca na época foram em vão. Porque me ajudou e muito os tapas que eu levei na cara, na boca, para poder aprender. Uma curiosidade que aconteceu em casa, teve um dia que eu muito bravo com a minha filha, eu peguei e falei justamente, se você fizer isso aí, eu vou te bater. Ela olhou para mim, você me bateu, chama a polícia. Aí meu filhinho de 6 anos falou, não adianta, o papai é polícia. Eu fiquei numa sinuca de bico ali, que eu não sabia o que falar. Acabou ficando muito tempo de castigo, ela nunca falou mais isso para mim. Você vê que